Ok, estamos ao vivo. Eu ainda estou aqui. Isso, começamos. Olá, pessoal. Eu sou o professor Jaime Zorzi, do Cefac Saúde e Educação, e eu mandei uma mensagem para vocês dizendo que o Cefac preparou. Eu mandei uma mensagem para vocês informando que o Cefac havia. Isso. Eu vou retomar. Eu mandei uma mensagem para vocês informando que nós tínhamos um presente de início de ano e pronto, chegou o dia de apreciarmos esse presente trazido pelo Cefac. Eu estou aqui na presença da professora doutora Camila Leon e da professora doutora Tatiana Meca. Nós vamos falar sobre função executiva, né? Função executiva é tudo na vida, ou se não é tudo na vida, faz parte de tudo que a gente faz na vida. Não tem como separar a gente do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente aprende em função executiva. Essa função é fundamental. Ela se desenvolve, a gente nem sabe como ela se desenvolveu na cabeça da gente, mas um dia ela está funcionando e nos permitindo fazer tudo o que fazemos e aprendemos. Agora, é um grande desafio para nós que trabalhamos na área do desenvolvimento, como nós podemos compreender essa função, como nós podemos avaliar essa função, como nós podemos criar estratégias que ajudem o desenvolvimento dessa função, principalmente em crianças que têm aí TEA, deficiência intelectual, TDAH, os transtornos específicos de aprendizagem, e, é claro, não podemos esquecer das crianças com desenvolvimento normal, né? Com desenvolvimento típico. Muito bem, então eu peço que a professora Camila se apresente, a professora Tatiana se apresente, para nós entrarmos nesse tema que, com certeza, é um tema de grande interesse e fundamental para todos nós. Professora Camila, Boa muito noite, obrigado por estar aqui Jaime. comigo, né? Eu que agradeço, né, a essa parceria que se inicia com essa live que a gente está fazendo hoje. E queria dar boa noite então para você, para Tati, que é minha parceira, e para todo mundo que está aí, né? Eu estou vendo aqui no chat várias pessoas dando boa noite, né? Talvez tenham pessoas que já tenham nos ouvido falar anteriormente, pessoas que estão chegando agora, então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu venho da área educacional, do chão da escola, já fui professora, sou formada em letras e em pedagogia, já fui professora da educação básica, mas a minha vida foi me direcionando para novas experiências e eu acabei fazendo a pós-graduação em psicopedagogia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, onde eu resido há 15 anos. É, Me apaixonei pelas funções executivas numa disciplina da pós, e foi esse o tema da minha monografia da especialização. E aí, naquela época, eu acabei sendo picada pelo bichinho da pesquisa, vamos dizer assim, e eu não pensava em trabalhar como pesquisadora da área, e fui conhecer o grupo do qual eu faço parte até hoje, que se chama Neuropsicologia Infantil, coordenado pela professora doutora Alessandra Gotuso Seabra, e fui fazer o meu mestrado e o doutorado em distúrbios do desenvolvimento, que é um programa interdisciplinar que a gente tem lá no Mackenzie, que foi lá que eu conheci a Tati, e no mestrado, eu estudei a relação entre funções executivas e desenvolvimento das habilidades de linguagem, e no doutorado desenvolvi um programa, junto com a Tati e outros colaboradores, de promoção de habilidades de autorregulação e de funções executivas. Então, como a gente havia comentado antes, né, Tati, desde a minha trajetória na especialização, eu já me apaixonei pelas funções executivas e comecei a estudá-las. Além, então, da minha formação acadêmica, eu acho importante destacar que eu atuo como psicopedagoga clínica institucional no Instituto de Neuropsicologia e Desenvolvimento Humano aqui em São Paulo, do qual eu e a Tati e a Alessandra Seabra fazemos parte, e atuo como docente de vários cursos de especialização. Entre eles, destaco a pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Acho que é isso, vou passar a bola para a Tati. Ah, boa noite, pessoal.
Gostaria também de iniciar agradecendo ao Jaime pelo convite, essa parceria aí que se inicia. Agradecer mais uma vez a minha amiga e parceira, professora Camila Leon, aí já por tantos anos, né, de jornada juntas, tanto no âmbito, né, da amizade quanto no âmbito profissional. E eu sou psicóloga de formação, diferentemente da Camila, né? Eu não venho do chão da escola, então eu fiz a minha formação também na Universidade Presbiteriana Mackenzie em neuropsicologia, em psicologia, desculpa. E aí todo mestrado, doutorado, pós-doutorado em distúrbios do desenvolvimento, também na mesma universidade, com foco em neuropsicologia, né? Então, pensando também no desenvolvimento de instrumentos de avaliação, de intervenção, especialmente para o público infantil, né? E durante a minha formação, tanto de graduação quanto de mestrado, doutorado, eu participei de grupos de pesquisa, especialmente de grupos voltados para a área de avaliação no autismo e de avaliação para os transtornos específicos da aprendizagem. E é neste momento que eu tenho também contato com as tais das funções executivas, que é um termo que hoje ficou bastante popularizado, né, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Muito se discute se essa popularização veio acompanhada, de fato, de um conhecimento aprofundado do que são essas funções executivas, né? Mas é aí, então, que começa o meu interesse, quando eu vou para uma área de desenvolvimento de ferramentas, de avaliação, de estratégias, pensar em estratégias de intervenção para o público infantil, né, com foco em neuropsicologia. Hoje eu sou professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que é a psiquiatria, e sou pesquisadora colaboradora do TIM da Unifesp, que é o ambulatório de autismo, né? Então, atuo bastante aí nessa frente de pesquisa, de ensino. Venho aí do chão, não sou do chão da escola, mas sou do chão da academia, digamos assim, né? Muito bem. Vocês já tiveram uma pequena amostra da competência, da formação, do conhecimento que nossos professores têm a respeito da função executiva. Nosso objetivo hoje é falarmos sobre procedimentos de avaliação. Muita gente pergunta se existe uma avaliação específica para TEA, existe uma avaliação específica para TDAH ou específica. Na realidade, a gente fala em avaliação. É a avaliação que vai nos levar depois às hipóteses diagnósticas, né? E aí pode se aprofundar, claro, em avaliações mais específicas, mais voltadas para determinado tipo de problema que a gente tem pela frente. Então, eu gostaria que vocês começassem a comentar o que é esse processo de avaliação, que tipo de instrumento pode ser utilizado, quem é a população a qual ele se aplica, como é que a gente decide que deve aplicar uma prova de função executiva, o que é que nós estamos pretendendo medir, porque o que eu tenho visto é que muitas vezes as pessoas fazem avaliação para ter algum critério de desempenho da criança, mas não sabe o que está por trás daquela avaliação e qual a importância. E como nós estamos aqui propondo, a avaliação só tem peso, só tem importância, ou ganha muito mais importância, eu diria, na medida que ela serve não só para a gente identificar o perfil da criança, o tipo de problema que pode haver, mas para planejarmos e controlarmos intervenções. Então, essas coisas são muito casadas. Portanto, esse é o nosso propósito, apresentar para vocês um pouco desses dois temas tão fundamentais, né? A avaliação e a intervenção. Muito bem, Camila, Tatiana, fiquem à vontade para que possamos saborear essas questões com vocês.
Eu acho Tá. que antes da gente entrar nos instrumentos em si, eu acho que a Tati, enquanto psicóloga, e posso dizer que autora de instrumentos de avaliação na área, eu acho que ela vai poder dar um panorama muito interessante para a gente, em relação à avaliação. Mas eu acho que antes da gente entrar nessas questões específicas, eu acho que a Tati vai concordar comigo de que talvez a gente precise ter uma maior clareza do que são as funções executivas, né? Então, obviamente, a nossa ideia de fazer essa live é um convite para vocês quererem se aprofundar com a gente no nosso curso, né, em parceria com o Cefac, mas é importante a gente saber que, assim como qualquer outro construto que a gente faz avaliação clínica ou até avaliação escolar, né, a gente precisa ter uma maior clareza do que está sendo avaliado, porque hoje em dia a gente tem mais de 30 definições diferentes do que são as funções executivas. Então, às vezes o indivíduo pode ter uma definição em mente, compra um instrumento achando que vai avaliar aquilo que ele acha que é a tal função executiva e de repente ele vai avaliar uma outra habilidade cognitiva, né? Então, assim, acho que um primeiro ponto de partida importante para a gente poder avaliar, seja por meio de um instrumento normatizado, padronizado, ou por meio de uma tarefa ecológica, ou por meio de um jogo, é a gente ter clareza do que são as tais funções executivas, né? Então, de uma maneira geral, né, Jaime, as funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas que vão nos ajudar a recrutar as outras habilidades cognitivas para a gente atingir os objetivos, né? Então, para quem trabalha com a infância e com a adolescência, no meu caso, enquanto psicopedagoga clínica, a gente recebe muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, mas a dúvida que fica muitas vezes é: será que é uma dificuldade específica, por exemplo, em adquirir as relações entre letras e sons? Ou será que essa criança tem um prejuízo numa determinada função executiva que explicaria esse impacto na aquisição de leitura escrita? Então, é todo um raciocínio que a gente tem que ter por detrás para nos ajudar no que a Tati vai comentar agora do ferramental que a gente tem de instrumentos, né? Para juntar as pecinhas desse quebra-cabeça da avaliação para tentar entender se o prejuízo maior é específico numa habilidade acadêmica, por exemplo, ou se é de função executiva. Então, vou deixar essa definição mais geralzona, se a Tati quiser, ela pode complementar, mas seria esse conjunto de habilidades que vão nos ajudar no gerenciamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos em prol de atingirmos objetivos. E aí, Tati? É, eu gosto, né, Cá, de pensar que as funções executivas é um conjunto de habilidades, como você disse, que funcionando de maneira bastante integrada, possibilitam com que a gente saia do piloto automático. Então, toda vez que eu que eu estou diante de uma demanda em que eu preciso parar, pensar, analisar, mudar, né? Tomar uma decisão e aquele comportamento ou aquele pensamento que é mais automático, que é mais fácil, que é mais rápido, não dá conta, ou seja, quando eu tenho que tirar o pé do piloto automático e analisar uma situação, considerar possibilidades de tomar uma decisão, pode ser uma decisão simples, pode ser uma decisão complexa, pode ser algo mais ali de curto prazo, pode ser de longo prazo. A gente está engajando esse conjunto de habilidades, né, de competências. E acho que um ponto importante quando a gente pensa nesse conjunto de competências, é que elas podem ser observadas quando a gente fala de avaliação, né? Então, a gente pode, com maior ou menor eficiência, a depender do nosso conhecimento, a depender das ferramentas que a gente utiliza, a gente consegue observar com maior ou menor precisão essas habilidades, né? A criança expressando essas habilidades quando a gente impõe demandas específicas para essas crianças, tá? A avaliação, eu gosto de pensar que ela é como se fosse uma fotografia.
E uma boa fotografia depende de muitos elementos. Depende, obviamente, de um bom equipamento. Se a gente pensar nos instrumentos de avaliação, né, vamos pensar que os instrumentos é como se fossem as nossas câmeras fotográficas. Eu estou falando câmera, né, gente? Mas, enfim, pode ser o celular, né? Não, mas Mas, ó, no aparelho ó, celular, o ícone é câmera, tá? é câmera, tá? Exatamente. Nós somos da geração não tecnológica, né? Ainda bem, a gente. Então, imagina que os instrumentos de avaliação, os testes, as escalas, os questionários, as tarefas, é a nossa câmera. Então, uma boa câmera depende de uma boa lente, né? Naquele momento, eu preciso pensar na luz, na posição, no foco, para conseguir captar aquele ambiente que eu quero fotografar com uma maior riqueza de detalhes para que eu possa analisar esse ambiente. Só que eu posso ter uma máquina maravilhosa, ou seja, eu posso ter um instrumento maravilhoso. Mas se o fotógrafo não sabe usar todas as manejar todas as potencialidades daquela câmera e fazer todos os ajustes em função do ambiente onde a fotografia vai ser tirada, a gente não consegue uma boa foto. E Não, aí perfeito. Eu entra. vou só fazer um comentário que é assim, gente. O meu marido tem uma facilidade para enxergar coisas que eu não enxergo. Ele pega na câmera e ele tira a foto de um ângulo que eu falo, gente, eu nunca vou conseguir tirar uma foto assim. Minha foto é sempre feia. Ou seja, é isso que você está comentando, fazendo essa analogia, né, Tati? Que o aplicador, né, o avaliador, precisa de vários elementos e habilidades. Não é simplesmente comprar a tarefa de avaliação que é comercializada na editora e aplicar, né? Isso. E aí eu acho, Ká, que dentro daquilo que você falou, né, quando a gente está lidando com um construto que é extremamente complexo, como as funções executivas, que tem aí várias definições na literatura, depender da linha dos autores, né? Tem autores que vêm da neuropsicologia raiz, de modelo, de relação cérebro-função, e tem autores que vão pensar muito mais em aspectos do desenvolvimento, e aí a gente pode tem autores que são mais da psicometria, daquela coisa de aplicar uma série de tarefas e ver como elas se relacionam, para pensar quais são as habilidades comuns entre elas. Ou seja, a depender do autor que eu utilizo, eu vou ter um referencial ali, ou eu vou ter um conjunto de habilidades que vão ser descritas como as tais funções executivas. Então, quando eu adquiro um instrumento, pode ser uma tarefa tanto de desempenho, onde eu dou uma demanda e a criança vai ter que realizar uma atividade, e aí eu quero ver, né, se ela para, se ela pensa, se ela analisa, se ela muda a estratégia, se ela se planeja, se ela se organiza, ou eu posso aplicar um questionário onde eu faço perguntas para os pais, para a escola, né? Para outras pessoas que convivem com a criança e quero saber como a criança reage no dia a dia diante dessas demandas. Não importa se é um questionário, se é uma escala, não importa se eu estou observando, por exemplo, a criança durante um jogo, não importa se eu estou brincando livremente com a criança, se eu estou assistindo um vídeo que a família me manda, eu preciso ter muita clareza de qual conceito, né, que eu estou me ancorando ali para poder interpretar aquilo que eu observo. E aí a gente vai ter nos testes de funções executivas, né, por exemplo, as tarefas que são publicadas, que são comercializadas e que são descritas lá, olha, esse instrumento avalia funções executivas, né? A gente tem que se perguntar, funções executivas de acordo com qual modelo, por exemplo? O modelo mais do desenvolvimento, o modelo mais psicométrico, o modelo mais ali que vem dos estudos de neurologia, mas, né, o modelo mais antigo. Esse instrumento, ele foi testado, ele foi utilizado com qual população? E aqui eu não estou falando só da idade, que é uma coisa que a gente costuma olhar nos instrumentos, né?
Existem outras pessoas com as mesmas características do meu paciente na amostra normativa, ou seja, eu estou fazendo uma comparação justa, né? Detalhe, né? Considerando o Brasil, que a gente tem diferentes regiões, com diferentes culturas dentro de uma mesma cultura, com escola pública e escola privada. A gente tem muitas Isso. variedades aqui no Brasil que precisam ser consideradas, né, Tati? Questões socioeconômicas. Então, por exemplo, quando a gente estuda funções executivas, essa capacidade de controle, né, de recrutar uma série de habilidades, na verdade, que vão nos possibilitar controle das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, elas operam, para elas operarem de maneira eficiente, isso depende muito da confluência, da convergência, da interação entre características genéticas e ambientais. Então, mesmo, né, o Jaime falou no início da nossa conversa, o que que acontece, como que o que que eu tenho que avaliar numa criança com autismo, numa criança com TDAH e uma criança com transtorno de aprendizagem, para eu entender processos atípicos de desenvolvimento, eu preciso entender de desenvolvimento típico e quais são as características que influenciam no desenvolvimento típico, ou seja, quais são as variáveis que influenciam no desenvolvimento das funções executivas? Quais são os aspectos escolares que contribuem para esse desenvolvimento? E aí a Camila pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Quais são os aspectos familiares, né? Aliás, eu ia Ah, comentar, Tati, que tudo isso que você está comentando faz parte até do módulo 1 do nosso curso. A gente falar um pouquinho do quanto que existe de influência genética, o quanto que é influência ambiental. Quando a gente fala de influência ambiental, quais são esses fatores e o quanto que eles impactam? E aí, pensando em instrumentos de avaliação, as pessoas pensam muito numa tarefa, né? Eu vou até tomar isso. liberdade de pegar aqui um livro, gente, que eu não sei se vocês conhecem uma tal de Tatiana Meca. Mas ela é autora, junto com a Natália Martins Dias, a Tati odeia, por isso que eu estou fazendo isso, tá, gente? Desse instrumento aqui chamado, ó, Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 4, Memória de Trabalho, comercializado, pela editora Menon, tá? Mas por que que eu estou pegando isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que avaliar as funções executivas é comprar um instrumento e aplicar. E a Tati está falando para a gente que essa é uma parte de um todo, e que, por exemplo, a anamnese vai nos ajudar muito nesse raciocínio de como que está o desenvolvimento dessas funções executivas. No caso de uma psicopedagoga, e eu puxo a orelha dos outros profissionais que fazem avaliação clínica, que muitas vezes não vão para a escola, né, Tati? A importância de ir para a escola, ou de pelo menos fazer uma reunião com a equipe escolar, para justamente investigar como estão essas outras variáveis do dia a dia dessa criança. Porque às vezes a criança pode, gente, gabaritar na tarefa de memória de trabalho de acordo com as normas do teste, mas de repente ela está disfuncional no dia a dia. E aí? O que que vai explicar essa disfunção no dia a dia, né, Tati? Acho que vai ao encontro do que você está comentando, né? Isso. E por outro lado, né, Ká, o oposto também é verdadeiro. A gente pode ter crianças que não têm nenhum diagnóstico, que talvez não tenham prejuízos no dia a dia, mas naquele momento, na hora do teste, algo aconteceu e a criança acabou tendo um desempenho ali não compatível com a idade dela. É bastante comum acontecer quando a gente aplica muitas tarefas, que em uma ou outra tarefa a criança não apresenta um desempenho ali dentro do esperado, mas a gente não tem uma demanda clínica, não tem queixa sobre funções executivas, não tem nada na história da criança que justifique aprofundar, por exemplo, nessa avaliação. Então, quando a gente lida com instrumento, geralmente eu costumo dizer, né, o que que as pessoas fazem? Elas vão lá no capítulo de aplicação, de correção e interpretação dos resultados. No próprio manual aí que você mostrou, né, nesse próprio material, por exemplo, os primeiros capítulos, mais da metade do livro, não é sobre a tarefa em si, mas é todo um arcabouço teórico para poder interpretar adequadamente essas tarefas, né? Então, por exemplo, esse livro especificamente ele é de memória de trabalho, que é uma das características das funções executivas, né? Que a gente conseguir ali, por um curto período de tempo, trabalhar com informações, né? Sejam aquelas informações que a gente ouve,
pensando aí nos fonoaudiólogos que estão aqui com a gente, né? Ou nas informações ali que a gente vê. E aí, existem vários modelos de processamento de informação, ou seja, para explicar como que a gente trabalha e gerencia informações, que são modelos diferentes, muitas vezes, e que, a depender do tipo de tarefa que eu utilizo, eu consigo interpretar ou explicar o resultado por um modelo, mas não pelo outro. E talvez aquele modelo não seja suficiente para eu entender a dificuldade que a criança se apresenta ali para mim, ou que os pais trazem para mim, ou que a escola descreve para mim, né? Então, talvez aquela tarefa especificamente, não é que a tarefa não é boa, a tarefa pode ser maravilhosa, mas ela não está adequada para o meu próprio propósito. Eu me enrosquei aqui, né? Então, é, esse conhecimento aprofundado de, por exemplo, modelos cognitivos em diferentes habilidades, né, dentro das funções executivas é extremamente importante. E é E por um isso outro que a gente tem um módulo um inteirinho só sobre isso. Depois que a gente tiver uma maior clareza, um maior aprofundamento nos modelos teóricos, no processamento de informações, quais são as tais funções executivas, qual o modelo que a gente vai adotar para o nosso curso, aí que a gente vai para o módulo 2 para falar das tarefas de avaliação, fazendo um recorte, né, da avaliação como um todo, e aí de fato a gente entra em isso, alguns paradigmas de tarefas. isso. Acho que fechou seu áudio, prof. Já me tá sem som. Assim, Aí. obrigado. Eu quero fazer um comentário que vocês estão tocando em aspectos fundamentais de qualquer formação. Primeiro, o que é o desenvolvimento típico, o que acontece no Uhum. típico, para a gente poder compreender o atípico. Senão não tem atípico, se a gente não compreende o típico, tudo pode ser típico ou atípico. Então é fundamental. Outra questão essencial é a diversidade de conceitos ou de entendimento de determinados É. conceitos. E que todo teste, toda avaliação tem por trás uma base teórica Uhum. e procura, enfim, contemplar aquilo que se acredita ou que aquela fonte de conhecimento informa a respeito do desenvolvimento. Então, isso é fundamental quando a gente vai aplicar um teste, um protocolo, não é sair fazendo X, saindo fazendo conta, nós temos que saber o que é que nós estamos efetivamente avaliando e por quê, não só o que, mas o porquê. Então, na realidade, eu até antecipo um pouquinho, aqui nós estamos propondo para vocês um curso de formação, né, em termos de avaliação e de intervenção em funções executivas, numa população de alta demanda, que é o TEA, o deficiente intelectual, o TDAH e o transtorno específico de aprendizagem. Portanto, eu acho que vocês estão tocando em pontos fundamentais. Um comentário que apareceu aqui da Valéria, e que quando você falou, Tatiana, que a importância do profissional estar preparado para aplicar o teste, e que ela, como mãe, diz assim, mas como é que nós pais vamos saber se o profissional tem ou não essa câmera, não só uma boa câmera, mas também está habilitado para usar a câmera, né? Porque às vezes a gente compra um Perfeito. equipamento maravilhoso, não sabe o que fazer com ele, né? E às vezes com equipamento Uhum. precário, mas se a gente tem Uhum. habilidade, a gente se vira muito bem, né? Às vezes o inverso é mais verdadeiro. Então, apareceu esse comentário também. É Uhum. importante que a gente, como pai, tenha informações a respeito do profissional que Isso. vai atender. Que tipo de Isso. formação ele tem, que tipo de experiência tem, se é um profissional que se atualiza. E hoje a gente tem fontes de informação. E muito cuidado Isso. para não ir atrás simplesmente daquela mídia, assim, fantasiosa, muitas vezes, e que É. vem. Olha, eu vou confessar para você, Camila, Tatiana, e para todos vocês que nos acompanham. A gente tem uma preocupação com a formação muito grande, a gente tem uma preocupação com a Sim. qualidade, com o conhecimento e com uma coisa que se chama seriedade. Eu posso não saber, mas eu tenho que ter ciência que eu não sei alguma coisa. Isso. E quando a gente fala alguma coisa, tem que ser fundamento. Agora, eu vejo que há uma atração muito grande por coisas, por bobagens. Nossa, cada bobagem Uhum. que
Se eu disser uma bobagem aqui qualquer, a chance dela ter sucesso e viralizar é Imenso. 500 vezes maior do que se eu falar alguma coisa séria. Mas a gente vai Uhum. tratar isso com seriedade. A gente vai É, tratar, trata e tratará com seriedade. Então, continuem, porque realmente eu acho que a gente está caminhando por pontos fundamentais dessa nossa proposta. E eu queria convidar vocês aí que estão nos assistindo, façam suas perguntas, façam seus comentários, isso, e a gente aproveita aqui para, enfim, para orientar vocês, tá bom? Pode exato. continuar. É, eu acho que tem um ponto, né, Jaime, que também você tocou, que é muito importante, que é assim, a gente não tem receitas prontas, né? Então, assim, o próprio falar de funções executivas já implica que existe uma parte do conhecimento, né, onde a gente chegou, então a gente consegue pensar um pouquinho sobre algumas habilidades que são importantes para o controle, né, do nosso comportamento, do nosso pensamento, da nossa atenção, das nossas emoções. A gente consegue ter ali elementos, né, estudos que vão mostrando para a gente como essas habilidades, né, o avanço dessas habilidades ao longo da infância, da adolescência. A gente tem um avanço muito importante em termos de instrumentos de avaliação, estratégias de intervenção, mas a gente ainda precisa, por exemplo, buscar respostas a respeito dos processos de aquisição dessas habilidades que nem sempre é muito claro, né? Então, dizer que a gente tem soluções mágicas, que a gente tem protocolos prontos e que vai servir para qualquer criança, com qualquer demanda de funções executivas, né? É enganar as pessoas. Então, eu acho que um curso ele é importante justamente para o desenvolvimento do raciocínio clínico, né? E da crítica em relação é, aos conteúdos de materiais que são comercializados por aí, né? E aí eu estou falando até como autora de material, né? Os meus materiais eles não servem para qualquer caso, né? Eu não posso usá-los simplesmente, tipo, eu desenvolvi, né? Fui eu que desenvolvi, eu acho que o material é bom, então eu vou poder, sempre que eu quiser avaliar a memória de trabalho, eu vou utilizá-lo. Tem pacientes que não cabe aquele tipo de tarefa, não faz sentido, né? Então, eu acho que um curso onde a gente discute todos esses pontos, desde conceituação, de processos de desenvolvimento, aspectos de avaliação, de intervenção, e aí onde a gente começa a olhar para tudo isso em quadros clínicos específicos, ajuda a gente no desenvolvimento do nosso raciocínio clínico. E até, né, Tati, pensando na avaliação em especial, compreender o paradigma das tarefas, porque, por exemplo, quando você pensa numa criança que tem algum tipo de comprometimento motor, ou sensorial, ou cognitivo, talvez você precise fazer adaptação. E aí você vai ter que ir, como você comentou, para o raciocínio clínico, e se a pessoa não compreende o construto, não compreende os marcos do desenvolvimento e os paradigmas da tarefa, como que ela vai conseguir fazer isso? Então, até respondendo uma pergunta que o Jaime tinha feito antes, né? A gente não vai ter normas, né, dados normativos para as crianças de desenvolvimento atípico. Então, a gente vai precisar se aprofundar no arcabouço teórico para fazer esse raciocínio clínico e pensar como melhor fazer uma avaliação para comparar o indivíduo com ele mesmo. Então, assim, para eu mostrar para a família, como é o caso que alguém havia perguntado, né? Como que eu vou saber se o profissional está conseguindo fazer uma boa utilização, do ferramental disponível? É olhar para ver se o seu filho está evoluindo nas dificuldades que ele apresenta. Lembrando que no caso do desenvolvimento atípico, a evolução, às vezes, pode parecer pequena em comparação com as crianças de desenvolvimento típico. Pode ser que nunca ele chegue naquele nível que talvez a família esperasse para alguma habilidade. Mas o fato, por exemplo, de uma criança que não conseguia ficar paradinha 5 minutos para prestar atenção numa aula e agora ela consegue. Ela não tinha autonomia, por exemplo, para organizar os materiais, agora ela consegue. São grandes avanços pensando no desenvolvimento dessa criança, né? E agora um desabafo também, enquanto profissional que conversa muito com profissionais de diferentes áreas.
E principalmente atendo escolas, e algumas escolas falando, ai, Camilo, o indivíduo está lá na terapia faz 5 anos e a gente não vê evolução. Eu falo, gente, peçam uma segunda opinião. Vamos pensar na nossa vida pessoal. Até vou trazer aqui uma problematização feminina, tá, Jaime? Às vezes, nós mulheres, a gente fala assim, amiga. Qual que é a sua ginecologista? Estou precisando de uma indicação, porque eu não estou gostando muito da minha, né? Então, o quanto. E a gente vai pedir uma segunda opinião, ou se você vai para um cardiologista e ele te fala que de repente você precisa fazer uma cirurgia e você fica assustado, você fala, nossa, deixa eu ouvir uma segunda opinião. Nessa área que nós atuamos, nessa área clínica, pensando em comportamento, pensando em aprendizagem. Por que não pedir uma segunda opinião, principalmente se a família está vendo, ou se a escola está vendo que o indivíduo não está evoluindo, né, Tati? Então, também é um outro ponto a ser considerado nos processos de avaliação e nos processos de intervenção, que é comparar o indivíduo com ele mesmo, muito mais, no caso do desenvolvimento atípico, de pensar em compará-lo com a norma, né, do que seria esperado para a população típica. E até, né, Cá, acho que aí entra também a importância de um bom processo de avaliação, né? Porque é a partir deste processo que a gente toma decisões. Então, eu gosto de pensar, eu sempre falo, né, que uma avaliação, seja de funções executivas, seja de aspectos, né, dos diferentes aspectos da linguagem, seja de habilidades motoras, né, pensando numa equipe interdisciplinar, que vai avaliar um paciente. Uma avaliação, ela é como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa, né? Eu, pesquisadora que sou, né, gosto de trazer esse contexto, como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa com uma única pessoa, né? Ou seja, toda pesquisa, ela é movida por uma pergunta, uma ou mais perguntas, e a gente tem hipóteses de o que poderia estar acontecendo ali, e a gente vai testar as nossas hipóteses. Então, para isso, a gente vai desenvolver um método, né? Ali com ferramentas, com estratégias, com procedimento de avaliação desses dados, né? De análise desses dados. E na clínica é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente observa o comportamento do paciente, quando a gente tem ali a procura, né, por nós, independentemente da categoria profissional, mas quando a família busca ou a escola indica, a gente precisa conhecer de desenvolvimento típico, conhecer sobre, a gente está falando aqui especificamente de funções executivas, mas entender sobre as habilidades que a gente quer investigar para levantar, para fazer perguntas, né? Será que tem uma disfunção executiva? Será que, na verdade, não é uma disfunção executiva? É uma questão motora anterior que se traduz num prejuízo executivo? Será que é uma questão de linguagem, que daí o indivíduo não consegue organizar o pensamento por conta disso, né? Então, a gente tem hipóteses e a gente vai testar as nossas hipóteses. E aí, para testar as nossas hipóteses, a gente precisa selecionar as melhores estratégias. E pode ou não envolver testes padronizados, com normas, a depender das características do paciente, né? Então, a avaliação de funções executivas, ela pode ou não estar pautada no uso de tarefas específicas, né? E existem várias tarefas que também dão respostas diferentes para nós. Porque eu posso ter duas tarefas que no manual está lá dizendo avalia funções executivas. Mas as habilidades que estão sendo recrutadas nessas tarefas são habilidades diferentes. Uhum. São contextos diferentes de avaliação. E aí, como que eu vou interpretar esses resultados? Por exemplo, se numa tarefa a criança vai bem e na outra não. O que pode estar acontecendo? E eu só consigo levantar hipóteses. Eu só consigo, primeiro, fazer boas perguntas e levantar hipóteses se eu tenho esse conhecimento de conceituação, de desenvolvimento, de variáveis de influência para poder levantar essas hipóteses. E se eu tenho um bom conhecimento, né, das ferramentas para poder escolher qual que eu vou utilizar. Pessoal, eu vou aproveitar um pouquinho para começar a responder dúvidas que estão surgindo aqui, ou comentários, tá? Para trazer o pessoal aqui também
o que está despertando na cabeça deles, né? Uma pergunta em relação ao curso, eu já respondo eu mesmo, né? O curso será gravado, então quem participar do curso assiste online direto, ao vivo. Se quiser rever depois, vai ter um prazo para rever. Quem perdeu a aula por algum motivo tem a possibilidade de rever depois, a gente deixa por um prazo. Agora, as perguntas propriamente ditas. Jaime, posso só fazer um comentário? Pode. Que eu acho que uma das vantagens do nosso curso é ele ser ao vivo. Então, assim, obviamente a gravação vai ser para aqueles que não puderem estar com a gente no dia. Nada vai substituir a interação que a gente vai ter lá na hora, porque teve até uma aluna que comentou que a minha aluna da Neurociência Aplicada à Educação é EAD, e ela falou assim: ai, prof, não consegui assistir a aula presencial e queria te fazer uma pergunta. Não ela, uma outra aluna falou. Eu queria fazer uma pergunta e não podia porque não estava ao vivo. Então, assim, é só para a gente chamar a atenção de vocês que seria muito importante que vocês estivessem ao vivo conosco e que a gravação é para você rever a aula ou para você assistir numa impossibilidade. Até as datas dos 6 encontros estão aí disponível na descrição, justamente para você já olhar para sua agenda e ver se você consegue participar ao vivo conosco. Sem dúvida, se vocês puderem estar presentes na aula, é o ideal, né? Agora, nós temos aí esse comentário de uma pessoa que quer fazer o curso, é o problema de trabalho dela, né? Aí tem trabalho e tal, então, enfim, claro que é viável tal, mas perde um pouco daquela interatividade que nós temos. Deixe-me ver. Aqui a pergunta também quais capítulos dos manuais vocês consideram imprescindíveis? O manual vem com um monte de capítulo. Essa pessoa, a Cristiane disse que costuma ler tudo, exceto os estudos psicométricos. Tatiana, eu vou fazer outra pergunta já para depois vocês irem respondendo. Uma criança atípica, como fazemos em relação aos marcos do desenvolvimento? Devemos seguir independente do paciente ser atípico ou não? Outra pergunta: é avaliado o perfil sensorial? E mais uma. Depois, se precisar, eu retomo, tá? Quais são os métodos mais adequados para avaliar e desenvolver as funções executivas em crianças com desenvolvimento atípico? Nossa, quantas perguntas, né? Bom, Então, vamos lá, vou guardei começar. tudo, tá? Ótimo, né? Legal, assim, acho que isso mostra interesse, né, do pessoal no tema. Eu sei que funções executivas suscita, né, muitas dúvidas aí, muitas questões. Acho que o primeiro ponto é o que é imprescindível no manual? Gente, do começo ao fim. Porque os capítulos teóricos, eles vão mostrar para nós qual é a base do construto que está sendo avaliado ali pelo instrumento, qual que é a teoria, qual que é o modelo, né, que ajuda a gente a interpretar os resultados do teste. Essa é a primeira parte. Segunda parte são os capítulos de estudos psicométricos, que eu sei que esse é o capítulo que 99,9% das pessoas pulam, né? Então, as pessoas lê teoria, né? Referencial, parte teórica, aplicação, correção, interpretação e pula estudos psicométricos. Gente, são os estudos psicométricos que vão ajudar a gente a entender sob qual ponto de vista que a gente pode interpretar os resultados, os scores de um instrumento. E o Porque às quão vezes, confiável o instrumento é, né, Tati? exatamente, porque, perfeito, Cá. Porque todo instrumento, gente, todo instrumento, ele tem erros de medida. A partir do momento que eu quero avaliar função executiva, por exemplo, eu quero avaliar as funções executivas da Camila. Eu não consigo acessar todo, assim, 100% do que são as funções executivas da Camila na vida, né? Porque eu não consigo, num curto período de tempo, acessar toda uma variabilidade de contextos em que ela exerce as funções executivas dela. Então, as tarefas me ajudam a tirar uma amostra do comportamento, do que a gente está chamando de um comportamento executivo da Camila. Só que essa quantidade de itens, esse tipo de tarefa, quando eu avalio ali uma amostra do comportamento da Camila, significa que uma parte é verdade, é o comportamento dela, outra parte é erro.
porque eu não estou vendo essas funções ali no dia a dia de uma maneira ecológica. E todo instrumento tem erro de medida. A gente precisa entender quais são esses erros de medida, quais são as fontes de erro. Então, por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim: ah, eu posso aplicar o mesmo instrumento daqui 6 meses? Eu vou dizer, tem que ir lá nos estudos psicométricos e verificar se tem estudo de teste e reteste, de estabilidade. Será que os resultados, os scores mudam muito, oscilam muito depois de 2, 3 meses? Eu tenho que conhecer essa informação. Ou que tipo de interpretação eu posso fazer a respeito dos scores de um teste? Eu posso pegar um monte de tarefa e juntar num score único? Eu tenho que interpretar essas tarefas, eu posso interpretar essas tarefas individualmente? Tem estudos de validade para isso, Ô, né? Tati, e acho que assim, para a população, vou chamar de leiga, né? Porque vamos pensar, no curso de especialização em psicopedagogia, muito provavelmente a gente não tem uma aula de noções de psicometria, né? Já na graduação de psicologia existe. Na fonoaudiologia, não sei dizer se tem, você sabe, Jaime, se nos cursos não tem, Tem, não, entendeu? não, não Dos que eu tem, não tem. conheço, não. Não, Então, nós estamos caminhando nesse sentido, de uma forma mais recente. É forte na psicologia, né? É, então, o que que eu queria falar, né? Porque a Tati vai se empolgar aqui, porque é uma das áreas que ela mais gosta, estuda e tal, tal, tal. Respondendo a Cris, eu penso que vale a pena, como a Tati comentou, ler, se aventurar. E eu queria deixar uma dica de leitura, tá? Nós temos, da editora Menon também, esse manual que chama Manual de Avaliação Neuropsicológica, a Prática da Testagem Cognitiva, volume 1 e volume 2. E o volume um tem, na primeira sessão dele, alguns capítulos que é uma pincelada, mas para quem não teve nenhuma disciplina de psicometria, de repente começar a ler pode ser um caminho interessante. E para quem está pedindo aí um curso de interpretação de dados psicométricos, a gente tem uma colega parceira, psicóloga, chamada Laís Bertola, que tem também um livro que ela fala sobre psicometria e estatística na neuropsicologia, que ela tem cursos também. Mas se a Tati se empolgar e se ela tiver agenda, de repente ela elabora um curso aí ao longo do ano ou para 2026. Vamos ver. Que o pessoal está escrevendo no chat, tá, Tati, que eu estou olhando aqui, e aí as meninas estão falando, ai, que tal ter um curso disso, não sei o quê, por isso que eu joguei aqui. Ah, mas eu vou responder também as outras perguntas, né? Eu acho que teve uma pergunta muito interessante que é como a gente considera os aspectos específicos do desenvolvimento atípico quando a gente está manejando instrumentos que foram testados, que foram normatizados para uma população com desenvolvimento típico. Aí, pessoal, existe, né, dentro da perspectiva da neuropsicologia, que é uma perspectiva interdisciplinar, não é uma área específica da psicologia, tá, gente? Ela é uma área de atuação multi. É, dois tipos de interpretação. A gente tem uma interpretação que é eu comparo o indivíduo com outras pessoas da mesma idade, e eu tenho uma comparação que é do indivíduo com ele mesmo em várias habilidades, em várias tarefas, né? E a gente vai chamar isso de interpretação ideográfica. E a gente vai para os estudos que usaram essas tarefas em indivíduos com desenvolvimento atípico. Então, por exemplo, a gente tem muita literatura, que inclusive é uma parte específica do nosso curso, que a gente vai discutir a literatura do uso de testes de funções executivas para o contexto do TDAH e o que os estudos têm falado, para o contexto do autismo, e pensando nos diferentes níveis de suporte, para o contexto da deficiência intelectual, nos quadros de transtorno específico de aprendizagem, ou seja, o que a gente já tem de acúmulo de conhecimento dessas tarefas sendo aplicadas e utilizadas numa população com um quadro clínico específico. Então, às vezes, a gente não tem essa informação no manual, então a gente vai ter que buscar na literatura. Então, um dos objetivos também do curso é trazer um pouco os aspectos discutidos aí na área
sobre avaliação e intervenção em funções executivas, direcionando para indivíduos que têm necessidades específicas, que têm demandas específicas, né? Ou Até seja, se a Valéria quiser se aprofundar, ela tem que vir estudar com a gente, né, é um Valéria? Ou ir para a convite. literatura. Fica aqui o nosso convite. Eu vi também que a mãe dos gêmeos P e G, ela pergunta o seguinte: se a gente vai enviar algum material em PDF sobre os temas abordados. Para os estudantes do curso, a cada módulo a gente tem o hábito de enviar materiais de leitura de aprofundamento, né, Os Tati? próprios Então, materiais das aulas, né? exatamente. Sim. E aí, para quem, de repente, ai, muito legal o curso de vocês, mas eu não vou conseguir fazer. Fica aqui um convite de vocês irem lá nos nossos currículo Lattes, para vocês poderem ver as publicações que a gente participou de repente, começar a ver outros parceiros de pesquisa que também publicam, e aí é uma forma e uma fonte De de pesquisa estudar. de estudar, né? É. E aí, né, Caio, eu acho que tem um outro ponto importante também, é que quando a gente fala de funções executivas, acho que para fechar, porque tem um aspecto que surgiu aí em perguntas sobre as questões do desenvolvimento atípico, né? Que eu acho que é um ponto muito importante do nosso curso. Gente, alterações de funções executivas, a gente costuma dizer que elas são muito sensíveis e pouco específicas. O que isso significa? A gente vai encontrar prejuízos gerais ou em uma ou mais habilidades, né, das funções executivas em vários quadros clínicos, da infância até o envelhecimento. Então, desde quadros do neurodesenvolvimento, em quadros psiquiátricos na vida adulta, em quadros neurodegenerativos, né? Então, a gente vai ter alterações dessas habilidades. E mesmo crianças que não têm nenhum diagnóstico, a gente pode encontrar uma disfunção executiva ali. Então, não é que a criança tem um TDAH porque ela é né? O fato dela ser desexecutiva não significa que ela tenha um diagnóstico clínico. Esse é um outro ponto que a gente também vai discutir bastante no curso, né? Então, é importante a gente pensar tanto nos processos típicos quanto atípicos de desenvolvimento, porque alterações de funções executivas são muito comuns e são sensíveis, tanto questões ambientais quanto a questões do neurodesenvolvimento que são fortemente influenciadas ali pelas questões genéticas, tá? Eu vou Perfeito. fazer mais uma intervenção também, no sentido de lembrar que os testes que serão apresentados são testes que podem ser usados por nós, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, porque existem alguns testes que são privativos do uso do psicólogo, do neuropsicólogo. Agora, o objetivo desse curso é apresentar instrumentos que podem ser aplicados, né, por vários profissionais que atuam nessa área. E acho que a boa notícia, né, Jaime, é que eu vou chutar, tá? Mas eu vou dizer que mais de 90% das tarefas que estão publicadas e comercializadas, que avaliam funções executivas, são tarefas abertas, não são tarefas restritas ao uso do psicólogo. Então, isso é muito interessante, até porque, se a gente pensar que funções executivas, elas são contextuais, não dá para a gente considerar que é um conjunto ali de habilidades que é, é de conhecimento ou é né, de avaliar, alvo de avaliação ou de intervenção só do psicólogo, jamais, né? Então, tudo que vai ser ensinado no curso, desde a avaliação até a intervenção, são estratégias que podem ser utilizadas por vários profissionais de várias áreas, mas que cada um dos profissionais vai conseguir, vai utilizar e vai se valer dessas estratégias direcionando para a sua área de conhecimento.
Perfeito. Eu acho que não vai dar tempo, né, da gente responder todas as perguntas, mas só dando uma passada aqui muito rápida, a Catiúcia perguntou: avalia se o perfil sensorial são habilidades distintas, instrumentos distintos. A gente não vai falar sobre isso no curso, tá? É. Deixa eu dar uma Mas olhadinha posso aqui. só dar, vou dar só também Claro, uma falha claro, aqui. claro. A gente tem que considerar que alterações sensoriais vão impactar na forma como a criança se organiza para reagir ao ambiente, né? Então, assim, não é função executiva, mas são características relacionadas, mas não é o foco do curso. É, perfeito. E assim, né, Tati, até falando de uma maneira geral, tem outras perguntas aqui mais específicas que acho que não vai dar tempo da gente entrar no detalhamento, mas eu posso dizer para vocês que desde 2018 eu ministro cursos de funções executivas, às vezes sozinha, às vezes com uma parceira, às vezes com outra, e já faz mais de 5 anos que a gente organizou esse curso com um outro parceiro. E o que a gente pode dizer para vocês é que nós tivemos o relato, tá? De profissionais de diferentes áreas que gostaram do curso e viram aplicação na sua profissão. Então, desde, por exemplo, terapeutas ocupacionais, pensando aí mais no perfil sensorial, que apesar da gente não entrar então nesse assunto, o fato de conhecer e se aprofundar nas funções executivas fez sentido para a prática clínica dele, né? Fonoaudiólogos, a gente teve até o feedback, porque eu eu encontrei com o Jaime 2 vezes o ano passado em 2 congressos da área. E no segundo congresso foi um congresso de fonoaudiologia, o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que eu tive a honra de participar de uma mesa falando de funções executivas na primeira infância. E uma das fonos que eu conheço, que estava lá assistindo, falou: Cá, a gente precisava falar mais de funções executivas com os fonoaudiólogos, porque às vezes a gente faz uma avaliação meio que parcial, às vezes sobreposta de algumas habilidades, a gente poderia se aprofundar mais. Então, de uma maneira geral, para algumas pessoas que estão trazendo aqui algumas dúvidas, né, que talvez a gente não consiga entrar assim num nível mais aprofundado, fica o nosso convite e deem uma olhada na ementa. Nós temos lá, aí na descrição do vídeo do YouTube, tem o link para a apresentação do curso em detalhes. Eu até abri aqui do ladinho para dar uma olhada com os nossos currículos, lembrando que somos eu, a professora Tatiana Beca e a professora doutora Bruna Trevisan. Lá tem quais são as datas, os dias, os horários, os objetivos de cada curso, o que que você vai aprender com essa formação, e nós colocamos o programa de cada módulo. Então, o que que nós teremos em cada módulo, e aí acho que fica o nosso convite, né, gente? Porque a escolha ela é muito individual, mas o que a gente pode dizer é que é isso, que diferentes profissionais vieram com diferentes perspectivas para o curso e nós tivemos até algumas mães que vieram por conta de terem filhos atípicos e que elas acabaram se aprofundando e gostaram do curso. Então, acho que fica assim um relato de vocês confiarem no meu relato de ex-alunos que gostaram e acabaram se utilizando em diferentes contextos. É. Muito bem, Camila. Não, eu acho que você já aprofundou um pouquinho mais. O que eu quero chamar a atenção de vocês aí que estão nos assistindo é que vocês estão tendo um exemplo do que é função executiva, né? Funcionando bem, não é? Tanto da Camila como da Tatiana, elas mandam um programa assim muito, assim com um desdobramento muito interessante, com uma ligação de um tema para o outro muito forte, com uma organização muito grande, graças à função executiva, né? Que e nem sempre a gente vê funcionando muito bem em adultos, né? Não é só criança que tem problema. Nós também temos, quando a gente não consegue planejar, esqueci aquilo, fiz a tarefa pela metade. Tudo é função. Então, não tem como não considerar a função executiva nos nossos trabalhos. E eu gosto muito de trabalhar com nível de consciência, com nível de tomada de consciência, controle ativo da criança em cima das tarefas, né? Provocar um pouquinho assim esse monitoramento, esse pensar, repensar, perceber a contradição. É um campo maravilhoso, é um campo maravilhoso. Eu fiquei muito animado quando conheci a professora Camila. Eu falei assim, puxa vida, eu gostaria muito de poder levar esse conhecimento até a área da fonoaudiologia, da psicopedagogia, que são áreas com quem a gente trabalha muito intensamente
E fico muito agradecido, Camila, de ter dado certo, da gente ter proposto, de termos conseguido fazer essa live. Tatiana, conheci você, fiquei encantado com toda a sua experiência, com toda a tranquilidade e profundidade com que vocês colocam o tema. Então, eu diria, é uma ótima oportunidade para a gente aprender com quem sabe, com instrumentos que são muito pertinentes ao nosso fazer. Então, vocês estão convidados. O curso começa no dia 12 de abril, né? Então, nós temos aí mais algum tempinho pela frente para vocês fazerem inscrição, tal, e termina em 6 de setembro, setembro mesmo, porque nós temos aí módulos mensais que vão cair aos sábados, né? Então, nós temos 6 módulos mensais. Então, começamos em abril, terminamos em setembro. Vocês estão convidados, entrem no link, se aprofundem aí nos detalhes do curso, da programação, que eu acredito que de fato é uma oportunidade muito favorável, muito boa, para a gente mergulhar de cabeça nessa temática. Então, como eu disse, foi um presente essa live para vocês. Agora tem um presentão, né, que é o curso. Muito bem, vou pedir para a Camila se despedir, para a Tatiana se despedir e vamos lá. Bom, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui. Acho que foi uma fala tão tranquila que eu nem vi o tempo passar, já deu 8 horas. E queria agradecer aí o carinho de vocês no chat. Eu dei uma olhadinha aqui em alguns comentários carinhosos, feedbacks positivos que vocês estão trazendo aí para gente. Então, espero encontrar com vocês, seja nas redes sociais, que eu já vi o povo marcando a gente aí nas redes sociais, seja, né, conhecendo os materiais de pesquisa que a gente publicou, seja no curso ou em outros carnavais. Espero encontrar com vocês por aí, tá bom? Obrigada. Gente, obrigada, boa noite. Jaime, obrigada, também foi um prazer poder conhecer você. Gente, eu vou falar que Jaime, li muitos Jaimes Orsi, viu, ao longo da minha formação, então também é uma alegria poder iniciar aí essa parceria. Venham, pessoal, né? Estejam com a gente aí no curso, conheçam o programa. Então, acho que o Jaime também já colocou para vocês todas as informações em relação ao conteúdo programático, os temas, o que vai ser abordado. Então, está tudo bem descrito. E também para quem quiser conhecer um pouquinho mais a gente, a nossa formação também está bem descrita aí na organização, né, do curso. Então, vocês podem também conhecer um pouquinho mais, de repente, né, também da Bruna, que não está aqui hoje com a gente, mais da nossa formação, e a gente espera tê-los conosco. Muito bem, essa live ficará gravada e agora vocês estão convidados, convidadas, né? Todos os profissionais da área do desenvolvimento a estarem conosco no nosso curso que inicia em abril. Então, um grande abraço, Camila, muito obrigado, Tatiana, muito obrigado, fico muito feliz em ter partilhado essa hora e parado para prestar atenção e aprender muito mais coisas. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Tchau, Bom, obrigada. gente, até lá. Tchau, Esperamos tchau, vocês. gente.